A frustração é uma alegria. Eu sou Luiz Carreira e essas são as cartas da oficina. E nos próximos 15, 20 minutos eu queria fazer uma meditação com você a respeito de como a frustração é uma fonte de alegria, por estranho que pareça dizer isso, tanto para um processo criativo quanto para a nossa vida como um todo. Aliás, coisas que não se desconectam, né? O processo criativo é o caminho inteligente para a realização de uma obra, e isso não se desvincula com o caminho de realização da sua própria vida, da sua própria realização pessoal. Então, a ideia é investigar como essa provocação faz bastante sentido quando a gente entende de fato alguns elementos fundamentais. O primeiro deles é o seguinte: por que eu posso dizer que a frustração é uma fonte de alegria? Porque a frustração é uma espécie de dor da inteligência, é uma espécie de dor da consciência. Ela machuca a nossa compreensão da realidade e de nós mesmos. Ela não é uma tristeza que tem outra fonte senão uma espécie de clarão que se abre quando nós percebemos que aquilo que a gente havia entendido estava errado, aquilo que a gente projetou, ou esperou, ou desejou, estava errado. E aqui começa a surgir essa ideia de uma alegria, de uma luz que ela acende na nossa consciência. Quer dizer, todos nós somos, como dizia Julián Maria, seres futurísticos, né? O ser humano é um ser futurista. A gente está projetando, a gente está imaginando. Um tema ao qual eu sempre volto e que me interessa bastante é a diferença entre esperança e expectativa, né? E são duas formas de se relacionar a possibilidades futuras, a bens futuros, ao que a gente imagina e deseja. Mas a frustração, ela instala essa dor da inteligência, como eu estou chamando. É importante entender aqui que inteligência não é um sinônimo de raciocínio lógico, né? A gente costuma reduzir a inteligência a um processo mental de raciocínio lógico, e isso é apenas, vamos dizer assim, uma porção, um mecanismo da inteligência humana, que é algo mais amplo e que encontra sua melhor definição, vamos dizer assim, na compreensão de nós mesmos e da nossa relação com a realidade. A capacidade de compreender bem a realidade e responder bem a ela, a inteligência. E para fazer isso a gente usa mais recursos do que o mero raciocínio lógico. Não mero assim no sentido de que ele não seja importante, mas ele não é a totalidade da inteligência, né? E por isso me permite dizer que a frustração é uma dor da inteligência, porque ela machuca algo que a gente compreendeu mal. Bom, toda vez que nós nos frustramos, a gente descobre que errou. Ou a gente errou por desejar a coisa errada, ou a gente errou por desejar de modo errado. E é a tomada de consciência disso o que a gente chama propriamente de frustração. Pense bem, mesmo quando a gente diz que se frustrou com outra pessoa, isso significa que a gente colocou expectativas nessa pessoa que não correspondiam à realidade. E isso significa que a gente leu errado essa pessoa, leu errado as circunstâncias, leu errado algum dado da realidade, ou leu errado o que a gente queria. Então, quando a gente toma esse tombo, vamos dizer assim, quando a gente toma essa queda de chegar ao que desejou e não ser aquilo que a gente esperava, tem algo muito propício, tem algo muito importante, tem algo que eu posso dizer assim como muito bonito no sentir essa dor da nossa inteligência, que é a gente entra propriamente naquilo que eu vou chamar de escola do desejo. A gente começou a aprender a desejar, tem uma chance de aprender a desejar melhor na próxima rodada, né? Quando a gente se frustra, uma pergunta sempre volta para a gente, que é: como eu fui burro?
E onde eu fui burro? No que eu fui burro? Olha, esse é assim um princípio socrático, né? Quando a gente descobre a nossa burrice, a gente já deu o primeiro passo à sabedoria. A passagem da ignorância para o saber começa com essa primeira descoberta. Eu ignoro, eu não sei, eu sou burro, eu errei. E isso é uma oportunidade, ou sei lá, para falar aqui numa expressão grega, um kairos, um tempo oportuno, né? Certamente há um escuro da dor, há uma sombra, porque você ficou confuso, você não entendeu, mas ao mesmo tempo uma luz se acendeu, porque você fala, eu tenho que fazer esse ajuste em mim, eu tenho que regular isso aqui, eu tenho que aperfeiçoar esse mecanismo para que eu, então, no próximo passo, na próxima jogada, como eu disse, aprenda a desejar melhor ou me relacionar melhor com o meu desejo, aprenda a ler melhor a realidade e saber o que eu posso esperar dela, né? Claro que isso só acontece se a gente tem assim a coragem e a sinceridade de fazer essa pergunta e não cair nos mecanismos em que a gente sempre desloca essa culpa para fatores externos, o outro, as circunstâncias, etc. É sempre importante voltar para essa relação culpada, no melhor sentido da palavra, né? A gente tem uma espécie hoje em dia de rejeição meio infantil em relação à culpa, mas a culpa é um maravilhoso mecanismo da consciência humana. Você tem culpa porque você sabe que você faz parte do erro, você faz parte do que deu de errado. E você precisa voltar essa consciência para si e então aproveitar essa escola do desejo. Quer dizer, eu esperei algo que estava errado, ou esperei do jeito errado, me frustrei e vou ter que readequar minha relação com a realidade. Eu vou ter que entender as coisas de novo, a mim mesmo e a realidade que me circunda. Então, a frustração é uma alegria na medida em que ela permite uma passagem da ignorância para o saber sobre a nossa própria vida. Tá? Não é a passagem pura e simples da ignorância para o saber no sentido de coletar uma informação, mas de fazer um ajuste da consciência. E um ajuste da consciência capaz de nos amadurecer, capaz de nos ensinar a desejar melhor e realizar melhor os nossos desejos, é uma alegria. Eu vou citar um exemplo aqui para coroar essa meditação com uma passagem do Evangelho muito significativa, uma das passagens centrais e tão importante, tão cheia de significados, que eu devo voltar a ela aqui em outro texto, em outro vídeo, que é às vezes traduzida ou dita como o caminho de Emaús, ou os discípulos de Emaús, mas que ilustra perfeitamente essa passagem da tristeza, da frustração para uma alegria da consciência, quando você tem um relato de dois discípulos que estão voltando para Emaús, que é a sua vila, logo depois da crucificação e morte de Jesus Cristo, e eles vêm andando pelo caminho frustrados, tristes, e vêm conversando entre si, tentando entender o que havia acontecido. Olha só, esses discípulos acompanhavam Jesus, tinham uma notícia muito concreta dele e sabiam que ele estava entrando em Jerusalém para fazer a redenção de Israel, a salvação de Israel. Eles trabalhavam com essa esperança e podemos dizer com essa expectativa. Há uma diferença, eu me referi rapidamente a isso aqui, mas há uma diferença de hierarquia, de qualidade dessa relação com o futuro entre a esperança e a expectativa, né? A expectativa costuma ser algo que nos paralisa, porque a gente fica esperando apenas aquilo que vai acontecer. E a esperança é algo que nos move, no sentido de que aquilo que é um bem que há de acontecer já ilumina, já sugere um caminho e já dá sentido ao que está acontecendo agora. São coisas diferentes. Mas eles estavam então voltando para casa e ali conversando sobre tudo que havia ocorrido nessa chave, frustrados e tristes. Jesus se aproxima deles e põe-se a caminhar com eles. Aqui tem uma coisa muito interessante, o Jesus, que é o caminho, põe-se a caminhar com eles, acompanhando. Mas eles não têm condição de reconhecer Jesus, eles não conseguem reconhecer que é Jesus reencarnado. É muito importante aqui entender, para quem não está habituado
perdão, com os episódios, que aqui quem vai ressurgir e encontrá-los é Jesus reencarnado, depois de ser julgado, condenado, morto. É Jesus reencarnado, retornando para encontrar os seus discípulos. Então Jesus põe-se a caminhar com eles e diz assim, mas que tristeza é essa? Que conversas são essas? É linda essa pergunta, né? Ele pergunta logo pelo motivo das conversas e quer saber por que tão tristes. Tudo o que acontece no Evangelho, isso é uma chave geral de leitura para o Evangelho e para a Bíblia, você tem que ler numa camada do episódio objetivamente acontecendo e em camadas simbólicas. Né? Então, pense nisso. Assim, Cristo se aproxima de você e pergunta, por que você está triste? Qual é o problema? Qual é o assunto? Porque ele vai fazer um ajuste nesse assunto para resgatar essas pessoas da tristeza para a alegria. E a resposta deles vai revelar o ponto central da sua frustração. Eles entenderam mal o que esperavam. Eles desejaram errado. Um deles diz a Jesus, sem saber que conversa com Jesus, ora, nós esperávamos que ele fosse aquele que havia de resgatar Israel. Então, depois eles dizem assim para Jesus, mas você estava onde nos últimos tempos que você não sabe o que aconteceu agora há 3 dias, né? Nós tínhamos um Salvador, ele foi para Jerusalém. Quem celebra o Domingo de Ramos sabe disso. Nós estamos celebrando a entrada de Jesus em Jerusalém com os ramos, e ele é um rei, só que é um rei que vem num jumento, um rei pobre, e um rei que vai ser traído, vai ser condenado por um tribunal ilegítimo, muito inferior a ele, que vai ser humilhado, torturado, violentado, morto, crucificado, que era o tipo de condenação mais humilhante que podia haver. Um romano, por exemplo, mesmo condenado à morte, não seria condenado à crucificação, porque era uma morte muito humilhante, destinada aos párias dos párias da sociedade. E então a gente precisa deslocar o olhar para aquele momento e saber assim, olha, os caras estavam esperando o Redentor e ele é derrotado tão clamorosamente. E eles estão exatamente dentro dessa confusão, eles não estão entendendo o que aconteceu. Porque ao mesmo tempo que eles tinham muita confiança e viram o milagre que era a presença de Jesus, parecia que a promessa tinha naufragado, que a promessa não era verdadeira, a promessa não tinha se cumprido. Então, a frustração remete exatamente a esse momento de muita confusão, em que você não consegue ler direito os dados da realidade, você não consegue ler a si mesmo, não consegue ler a realidade, e está muito confuso. E aí sim, essa sensação de tristeza, porque você foi colocado para baixo, você está abaixo da situação, você está inferior ao que aconteceu. Você se frustrou, você tomou um tombo, você caiu no que você esperava. E, dito isso, Jesus, repito, ainda sem ser reconhecido como tal por eles, diz assim, em algumas traduções, ó homens sem inteligência e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas anunciaram. Em grego poderia se ver aqui como ó homens burros, estúpidos, ignorantes e lerdos, sei lá, e de coração lerdo. E veja bem, não são homens sem inteligência para compreender ou entender tudo quanto os profetas anunciaram, mas burros para crer, ou seja, a crença, a fé, a confiança não é um ato sentimental, é um ato da inteligência. Vocês são burros ainda para ter suficiente crença, para ter suficiente fé e confiança em tudo aquilo que os profetas anunciaram. E aí ele continua no caminho com esses discípulos e vai então dando uma aula para eles, uma lição, recapitulando todo o Antigo Testamento, as leis e os profetas, fazendo uma espécie de hermenêutica do Antigo Testamento que apontava para ele mesmo, que apontava para Jesus. Eles chegam em Emaús, está anoitecendo, os discípulos então o convidam para entrar em casa, uma vez que seria perigoso continuar o caminho, desconfortável, sei lá e tal. Aqui também tem uma série de jogos simbólicos muito interessantes, em que
Jesus é quem é a proteção e quem cuida deles, e eles é que estão cuidando e protegendo, entre aspas, o Jesus ainda não reconhecido, mas são boas pessoas e convidam esse estranho, que é o mais próximo de todos, a entrar em sua casa. Ele aceita o convite, permanece em casa com eles naquela noite, e obviamente depois dessa longa caminhada, chegar em casa, o que você vai fazer? Você vai servir uma boa refeição para o seu convidado. Então, eles servem à mesa, Jesus se senta à mesa, junta-se a eles à mesa, e certamente essa conversa continuava, e os olhos deles ainda não podiam reconhecer Jesus. Eles ainda não sabiam com quem estavam falando. É muito importante ter isso em mente. Depois de tudo, depois de toda aquela lição, depois da presença física, depois de vários elementos que eles poderiam ter reconhecido Jesus, eles ainda não reconhecem. Mas antes de comer, acontece a seguinte cena. À mesa, Jesus, aspas, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e lhe deu. E então, imediatamente, os discípulos o reconhecem. Abriram-se então os seus olhos e reconheceram-no. E aqui acontece uma coisa absolutamente maravilhosa. Quer dizer, com todo o esforço didático empenhado por Jesus, eles ainda não tinham a capacidade de reconhecer a sua presença, que eles reconhecem agora, então, de súbito, inteiramente, vivamente, por meio da Eucaristia, por meio de uma missa. Jesus faz a celebração eucarística ali na frente deles em presença. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção e distribuiu. E esse gesto eucarístico fundamental, vivo e permanente até hoje, faz com que eles reconheçam imediatamente Jesus Cristo vivo e em presença. Se espantam, um olha para o outro. Já agora, então, lembre-se que a primeira palavra da entrada desse evangelho era frustração, e agora, então, cheios de alegria, reconhecendo essa presença, retornam o olhar para ele. E quando retornam, Jesus já não está mais ali, fisicamente, a sua pessoa reencarnada. Por quê? Porque agora está no pão. Nem é necessário que ele esteja mais ali, porque agora eles entenderam. Agora as escamas caíram dos seus olhos. Agora eles podem ver, agora eles sabem. E agora Jesus deixou ali como herança a sua presença renovada sempre no pão e na celebração eucarística. Então, por um gesto, por uma ação concreta, tudo aquilo que eles antes tentavam entender por meio da discussão, vamos dizer, sei lá, da retórica, dos argumentos, brota como um fruto pronto, uma presença completa, um entendimento pleno daquela pessoa viva e real ao seu lado. Diz Santo Agostinho, isso permitiu Nosso Senhor até o momento da distribuição do sacramento do pão, para nos fazer compreender que a comunhão com o seu corpo sagrado tem o poder de remover os obstáculos que nos impedem de reconhecer Jesus Cristo, diz Santo Agostinho. Então, um gesto concreto resgata aqueles discípulos da sua ignorância, da sua sombra, joga luz sobre tudo o que havia acontecido. E o que acontece nessa presença, na presença de Jesus reencarnado? Eles entendem que tudo aquilo que eles foram esperar na sua entrada em Jerusalém estava errado. Eles erraram o que eles tinham entendido da realidade. Eles erraram o que imaginavam como redenção. Eles erraram o que imaginavam como salvação. Eles pensavam que seria um gesto político, que seria um gesto da circunstância histórica, e não o gesto transcendente, o gesto da história da salvação, e não o resgate do Redentor como o resgate da sua própria alma, da purificação do seu coração, da santificação da pessoa. Meu reino não é deste mundo, a César o que é de César. Cristo estava falando de outra coisa. E só então eles compreendem que tinham se frustrado, não porque o evento os havia frustrado, mas porque eles não haviam entendido a própria realidade.
o que seria o evento, o que era a promessa, o que era o Cristo, o que era a salvação. Agora eles entendem. Então é como se caísse na real, falar assim, a gente estava esperando ganhar umas eleições e salvar politicamente as nossas circunstâncias, sei lá, salvar a circunstância política de Israel, o Israel histórico. E ele estava falando de outra coisa, ele estava falando de salvar as nossas almas, ele estava falando de um projeto de salvação que é pessoal, que é próprio, que é singular e que está acessível para mim na sua própria presença. Então eles mudam o entendimento do que eles esperavam, eles compreendem que esperaram a coisa errada. E assim, esses discípulos de Emaús se inscrevem na escola do desejo, aprendem a desejar, compreendem que eles tinham uma expectativa de uma coisa quando deveriam ter a esperança em outra. A passagem de um para o outro faz com que o vocabulário desse evangelho mude da frustração inicial para a alegria. Eles saem dali exultantes de alegria, vão encontrar os apóstolos, e agora eles, então, podendo ver, compreendendo, sentindo, eles experimentam a alegria de conhecer, não um dado da realidade, mas a realidade que já estava presente e o ajuste deles mesmos à realidade. Né? É muito importante compreender isso, porque isso que vale como um modelo geral, vale para o específico das nossas situações em relação às nossas frustrações. Como nós lemos a realidade, o que desejamos e como nos relacionamos com os nossos desejos. A frustração oferece, então, essa alegria de dizer, olha só, você entendeu errado, esperou a coisa errada. Mas que bom, agora você pode ver o que de fato vale a sua esperança e como você deve se relacionar com a sua esperança. Lembrando que é isso, essa esperança recolocada no lugar, essa inteligência do desejo faz com que você não fique só à espera de algo que você julga ser bom, mas é muito pequeno. Faz com que você se mova em relação ao que de fato é importante, o que de fato é valioso, porque na esperança inteligente do que pode acontecer, do bem que está prometido, isso já ilumina o ato que você está tendo agora. Né? E daí então a gente entende isso, quer dizer, a frustração faz com que a sua inteligência sofra, doa, você viu errado, você entendeu errado, esperou errado, desejou errado, ou se moveu errado em relação a esse desejo. Só que uma vez que isso é iluminado, muito bem, você tem uma excelente oportunidade de desejar melhor, de compreender melhor os dados da realidade, saber o que esperar e atuar de maneira mais sincera e proveitosa em relação aos desejos. Acho que isso se aplica a muitos campos, isso você pode ter uma aplicação muito prática disso para os seus processos criativos, quando você se frustra com o resultado que você queria fazer e descobre o que estava errado para poder fazer melhor da próxima vez. Isso vale para a vida como um todo e, evidentemente, isso tem um sentido religioso também muito profundo, que há sempre de iluminar tudo mais na nossa vida. É isso aí. Um forte abraço, muito obrigado e até o próximo Cartas da Oficina.